Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, estamos felizes, Senhor. Obrigada, porque sabemos que o teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E para mim, Senhor, neste ano em particular, esta festa tem essa manifestação daqueles que entraram no reino de Deus pela porta da Páscoa, se apresentaram ali diante do Senhor em primícias, átomos, Senhor, se apresentaram diante de Ti numa contagem, ó Pai querido, de porções diárias de Ti mesmo, Jesus, através do Teu Espírito. E hoje, Pai querido, entendemos que há sim uma alegria, porque entramos na justiça que Cristo prepara para nós, começamos a ter paz com o Senhor e com aquilo que está ao nosso redor, limpando, pacificando o nosso passado, Senhor, e entrando, sim, num ambiente de alegria, porque é isso que tu produzes para nós. Nessa festa, Pai querido, da palavra e também a festa do teu Espírito, Senhor, nós queremos celebrar a manifestação do Cristo vivo entre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Verdadeiramente nós podemos nos alegrar, porque essa festa, amados, fazendo aqui os estudos, pedindo para Deus entendimento das coisas que precisamos ministrar e guardar no nosso próprio coração, duas palavras me chamaram a atenção. Uma é a festa da palavra. Por que a festa da palavra? Tanto em Pentecostes quanto em Pentecostes, na nova aliança e na velha aliança, nós vamos ver que alguém vai apresentar a palavra. Na primeira ali, na velha aliança, o que acontece? Acontece algo de Moisés vir e trazer a palavra de Deus, agora escrita em tábuas de pedra, para poder normatizar o seu povo, para falar o meu povo, vocês são nação sacerdotal e eu quero que vocês me representem na terra e vocês vão proceder dessa maneira. Então ali vieram os 10 mandamentos. Agora, já na nova aliança, Deus consegue reunir 120 pessoas no meio de milhões de pessoas que estavam ali para celebrar a festa, não é de Pentecostes, nem memória daquilo que fora feito no passado. Então, estamos ali com 120 pessoas num lugar preparados para receber, porque ousaram esperar na promessa de Cristo, que cai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ali, o que estava acontecendo? O Espírito Santo vinha trazendo diante dele mesmo outras tábuas, as tábuas dos corações daqueles 120 homens. Amém? Nas tábuas daqueles corações haveria uma outra inscrição, um vento, um som impetuoso ali, algo diferente, estava chegando naquele lugar, e línguas como repartidas, línguas como de fogo, repartidas, pousaram sobre a cabeça deles, e Deus estava fazendo algo tremendo sobre vocês. Eu darei um coração novo e vou escrever as minhas leis, não apenas na tábua de carne agora do vosso coração, mas também na mente de vocês, conforme lemos ali em Hebreus, onde está trazendo à memória aquilo que já estava escrito na velha aliança. Então, para mim, é uma alegria, de verdade, aprender com aquilo que a velha aliança deixou para nós. Há um aprendizado para nós naquele lugar. E nós podemos pegar pela luz do nosso Cristo, que reflete a sua própria figura naquilo que foi escrito na velha aliança, e trazermos por práticas vitoriosas nessa temporada, nessa dispensação. Moisés trazendo as tábuas de pedra ali escritas, a lei de Deus, ele estava falando com um povo que deveria ser sacerdotal, mas como estavam envolvidos com a sua impaciência de esperar Moisés descer ali do céu, esse Moisés que foi lá para cima, não, volta, faça-nos algo que seja nosso Deus para nos conduzir de volta ao Egito. A impaciência deles produziu algo que depois, ao invés de serem um povo inteiro sacerdotal, se levanta uma tribo apenas sacerdotal, a tribo de Levi. Olha que perda terrível que houve lá na velha aliança. Por quê? Porque alguém se posicionou depois para se manifestar contra a atuação do bezerro de ouro. Moisés falou: quem é por mim? E ali a tribo de Levi se levanta e executa alguns irmãos para que verdadeiramente não se perdesse todo o povo. Então, olha que perda houve no Velho Testamento, ali na Velha Aliança. Mas agora, nós edificados no Espírito de Deus, o Senhor está falando: vocês têm Cristo por dentro,
Eu quero trazer uma investidura, um revestimento de poder. E aqueles que ouvirem a minha voz e ficarem na minha presença e não forem impacientes, vão receber aí a manifestação do Espírito que os reveste e dá a capacitação de fazer a minha obra. Se eles eram uma nação sacerdotal e se transformaram apenas numa tribo, eu quero que vocês sejam um povo sacerdotal. Eu dou uma investidura agora de igreja, de poder, de caráter e de missão. Eu chamo novamente vocês. Então, por isso, a gente declara que também é uma festa do Espírito Santo. O Espírito Santo está se movendo a nosso favor e falando: ei, vocês são o meu povo, eu estou dando algo particular para vocês e eu quero que vocês me representem na terra. Olha a inteligência e a sabedoria de Deus. A festa de Pentecostes ali, eu estava vendo em Jerusalém, por conta da festa, era um ajuntamento de quase 2 milhões de pessoas. Por quê? Porque a habitação, os habitantes ali de Jerusalém eram 600 mil, mas quando chegava o tempo da festa de Pentecostes, a cidade ficava apinhada, porque o Senhor falou: venha celebrar as festas. E quando Cristo passa na terra, ele levanta a igreja, ele fala: agora eu preciso revestir a minha igreja, eu preciso dar poder à minha igreja. Eu preciso chamá-la e caracterizá-la para fora. Então, eu preciso que muita gente veja esse milagre. Olha a sabedoria de Deus. E ali, quando aquele povo todo se movimentando na cidade, vê algo totalmente diferente acontecendo, todos correm para lá para saber o que está acontecendo. E ali, Deus fisga muita gente. No Velho Testamento, morte de 3 mil homens. No Novo Testamento, com a manifestação do Espírito Santo da verdade, que estava revelando a misericórdia do Senhor, 3 mil almas são salvas. Veja a manifestação de Deus. Outro texto, ou contexto que nós podemos pegar, é o contexto da Torre de Babel. Quando Deus, todas as vezes que Deus foi para abençoar o homem, ele falou: se espalhem, se multipliquem. E assim que o homem saiu da arca, no capítulo 9 ali de Gênesis, passa um pouquinho, nós vemos um povo, lá em 11 de Gênesis, nós vemos um povo levantando uma torre. Não vamos nos espalhar, vamos ficar unidos. E Deus olhou e falou: eles vão conseguir, porque eles têm uma só língua, um só propósito, um só objetivo. Estão irmanados numa mesma frequência de fazer subir algo para alcançar os céus. Então, eles têm um desejo já de se manifestarem como Deus, eles querem abrir uma porta para o céu, para tocar as coisas sobrenaturais. Temos que impedir. E ali Deus confunde as línguas. Agora, pegamos em Pentecostes, há uma unidade, há um propósito, há um objetivo, mas agora o que Deus vai falar para eles? Eu quero que vocês se espalhem. E eu quero que vocês levem o selo da minha presença. Então, se lá em Torre de Babel, Deus tem que trazer uma confusão de línguas e espalhar o povo, porquanto estavam batendo de frente com uma ordenança do Senhor, lá em Pentecostes, Deus fala: eu dou línguas totalmente variadas no meio deles, mas para que se espalhem e vão sendo objetos de transformação em cada uma dessas culturas. Vejam que não eram línguas estranhas, não eram língua dos anjos, eram línguas nativas que falavam de acordo com os muitos povos que estavam naquele lugar. E estavam falando das grandezas de Deus. Eram línguas ali para a conversão daqueles que estavam ouvindo. Não, mas o que está acontecendo com eles? Eles estão falando a nossa língua? Eles não nos conhecem? E como é isso? Deus estava falando: olha, eu sou o Deus da nação de vocês, eu sou o Deus da nação de vocês, eu sou grande, eu sou poderoso, eu quero vocês. E aquele povo ali estava na função de desfazer aquilo que a Torre de Babel havia feito. A Torre de Babel para cima, aquilo que Deus falou, espalha-se, é como uma grande rede que o Senhor quer lançar na terra para arrebanhar os homens, enquanto o humanismo, aquilo que há de decorrência do que aconteceu no coração de Adão, quando ele ouvira o adversário colocando ali, seja como Deus, ainda rebumbava no coração daquele povo da Torre de Babel. Aqui agora, no Novo Testamento, onde o Senhor dá um comando para eles: ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando eles entendem isso, eles falam: nós vamos ter uma missão, e ficam ali orando, gastando tempo diante do Senhor, e ele vem e os reveste e fala: agora espalhem-se. Então, veja a diferença: uma unidade, um povo, mas havia um entendimento: espalhem-se.
Ainda que eles ficaram, como que eu posso dizer, confusos num primeiro momento, e teve que vir a perseguição para eles se espalharem, mas já havia uma marca, uma investidura, uma autorização da parte de Deus. Vão fazer a minha obra. A promessa de Joel já estava sobre eles. O Pedro falou, no meio lá das pessoas perguntando, mas o que isso está acontecendo? Vocês estão embriagados? Não, não estamos embriagados. Mas aqueles que vocês crucificaram, o nosso Deus o fez. Deus os fez Senhor e Cristo. Pedro fala ali há um revestimento tão grande que as autoridades, conforme vão convivendo com eles, falam, mas eles não são os pescadores? Eles não são os iletrados? Eles conseguem falar dessas coisas? Não tem entendimento para isso. Por isso, cada um de nós que estamos na presença de Deus, não se importe com a sua classe social, não se importe com a sua cultura, não se importe com aquilo que verdadeiramente você tem e que parece toda uma simplicidade. Deus é poderoso para te dar raciocínios acima do raciocínio humano, porque ele mora dentro de nós. Então, nós precisamos tomar posse disso. É claro que podendo nos aperfeiçoar, estudar, buscar mais recursos, nós podemos fazer isso, porque veja bem que Paulo, ele era um homem de muito entendimento, e por conta disso foi levantado para escrever muitas cartas, não é? A maioria das cartas do Novo Testamento foi Paulo que escreveu, por conta da sua própria sabedoria e formação. Mas precisamos entender que Deus não está preso nem limitado a isso. Pare de olhar para a sua condição social como se isso fosse limitador. Pare de olhar para a sua condição acadêmica. Eu não estudei muito, eu não sou letrada, eu não sou professora, eu não sou isso, não sou aquilo. Você não precisa de nada disso. Deus está muito para além desse tipo de humanidade. Ele nos usa como ele quer. Sempre me lembro de uma irmã aqui, que já está com o Senhor, irmã Maria Maia, o povo do Testemunho de Jeová chegou ali na casa dela. Meu Deus, aquela mulher deu uma palavra para eles. Da onde ela tirou isso? Ela verdadeiramente desmontou o sistema deles. Deus não precisa da nossa inteligência natural para operar o desmonte de estruturas satânicas. Lembre-se sempre disso. Ainda que seja bom que nós tenhamos conhecimento dessa terra, isso não é o fator que verdadeiramente vai determinar a obra que Deus tem para fazer em você. Ele te conhece e te chamou a si mesmo. Chamou Pedro. Veja bem, Deus chamou Pedro e deu a chave do fundamento para Pedro, não foi para nenhum letrado. Com certeza, Paulo já circulava naquele lugar. Não foi Paulo que Deus chamou Pedro, iletrado. E ali, Pedro, na sua manifestação, foi levado a falar com o povo de Deus, com autoridade e com poder. E ele trouxe a igreja do Senhor por renascida, através daquilo que Deus deu para ele. Amém, amados? Então, não vamos nos limitar por conta de termos algum tipo de restrição no nosso currículo humano. Deus não está muito preocupado com o nosso currículo humano, ele está procurando pessoas disponíveis, amém? O apóstolo vai falar. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Bom dia. Nessa linha de raciocínio, ontem uma pessoa me perguntou assim, como que eu faço essa festa de Pentecostes? Então, dentro disso, o que eu entendi? Que nós devemos festejar diante daquilo que nós tivemos realmente de visitação, de revelação, de entendimento de toda essa porção que nós recebemos nesses 49 dias. Essa é a tua festa. Cada um vai fazer um tipo de festa, um nível de festa, porque não adianta eu querer fazer a festa da apóstola porque eu não entendi o que ela entendeu de repente. E você não adianta querer fazer a festa do outro porque você não entendeu e aí você não vai fazer festa nenhuma. Então faça a tua festa. Faça a festa de acordo com a porção que você recebeu. Não se deixe levar por pensamentos. Eu queria ter entendido mais. Eu entendi muito. O que você entendeu é o que você tinha o que você recebeu de graça, de revelação, de entendimento dado por Deus, e nem muito nem pouco. É o que Deus te deu. Então festeja nisso. Porque senão a gente pode perder essa visitação. Por estarmos frustrados porque nós achamos que recebemos pouco, ou por nós estarmos soberbos porque achamos que recebemos muito. Sim. Então, desse ano eu fui demais. Olha só o que eu entendi.
Então, você não foi de mais, mas também você não foi de menos. Sim. Então, o Senhor quer nos levar num lugar correto, num equilíbrio, num entendimento onde pega os nutrientes, pega a porção tua desses dias e festeje por isso. E o ano que vem tem mais, daqui a pouco tem mais, amanhã tem mais. Agora, dentro disso, que nós não sejamos roubados nem pelo pouco, nem pelo muito. Mas porque, na verdade, não teve nem pouco, nem muito. Esse Aleluia. entendimento ele está equivocado. Teve exatamente aquilo que nós tivemos graça de gerar, de buscar. Então, fiquemos descansados nisso, fiquemos bem gratos a Deus por isso, porque nós sabemos que muitas coisas foram reveladas, foram trazidas, Deus está mexendo e vai mexer em muita coisa ainda. Tem coisa que nós recebemos agora e que vai ser mexido mais para frente, porque nós não temos estrutura para mexer agora, mas nós já entendemos isso e daqui a pouco isso vai mexer com a tua vida e com a minha vida. Então, uma boa forma de nós fazermos esta festa é entrarmos num descanso total e restrito, que Ele é nosso Pai, que Ele é nosso Deus, que Ele está nos visitando particularmente, isso é muito importante que entendamos, é uma festa particular, uma festa que Ele está visitando você em específico. Eu gosto sempre de falar disso porque a gente tem essa necessidade de realmente saber se estão olhando para nós. É importante a gente entender que tem alguém que pensou na gente. Então, quando você entende, ó, Deus pensou em mim nessa hora, Deus me visitou, não foi uma coisa assim que ele deu para todo mundo, cada um pega, não, mas Deus trouxe a minha porção. Isso vai nos curar, isso vai nos firmar, isso vai nos trazer uma convicção, uma certeza que temos realmente uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que você desfrute demais, faça uma festa bem interessante aí para o Senhor, cada um à sua maneira. E de repente, né, quem sou eu para falar de festa, né? Pensa um peão ruim de festa, sou eu, né? Mas a minha maneira, vou fazer a minha festa, então faça a tua festa. Não perca essa visitação. Em nome de Jesus. Amém. Dentro dessa linha de pensamento, não é? Eu quero trazer aqui o que o Senhor me deu em Êxodo, capítulo 20, 24 e 26. Olha o que fala lá. O altar será visitado por Deus, não é? Então, é o que nós queremos. Nós queremos a visita do Espírito Santo, para que verdadeiramente ele troque o nosso coração. E ali, olha o que Deus fala: um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Deus falando para o seu povo. E eu virei a ti e te abençoarei. Se levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele, no altar, manejares a tua ferramenta, profaná-los. Olha o que Deus está falando, amados. Você vai fazer um altar agora em Pentecostes para mim? Você vai trazer algo para mim? Primeira coisa, seja humilde, traga a tua humanidade, traga as tuas limitações, seja quem você é na presença de Deus. Irmã Angélica escreveu aqui: sonhei que tinha gente querendo fazer uma coisa igual a outra pessoa está fazendo. Então faça isso, porque você vai ter de plástico. Faça só o que você entendeu diante do Senhor, porque é suficiente o que Deus te deu de entendimento, de revelação, de luz, é suficiente para você vencer e avançar. Então, não vamos querer a mais, não pense de si mesmo a mais do que já foi colocado. Paulo nos ensina isso. Então, o Senhor está falando a respeito, faça o teu altar de terra, de humildade. Reconheça quem você é e seja grato por isso. Não coloque, vai fazer de pedra, não coloque a tua ferramenta, ou seja, o que é da obra da mão humana não pode mexer naquilo que é pedra dentro de nós. Só o Senhor pode mexer dentro das pedras do nosso coração. Olha que coisa tremenda. É um altar de humildade. Você quer viver o Pentecostes, a alegria de Deus, a justiça, a paz e a alegria? Viva de acordo com aquilo que a palavra de Deus está falando, em humildade, não se comparando, não querendo ser o que você não é, o que eu não sou, e não também com a tua ferramenta de mudança daquilo que você vê dentro de você e que você sabe que é pedra. Mas o Senhor está falando: vem a mim, porque eu vou, com a minha revelação, mudar as tábuas de pedra do teu coração, onde ainda há fundamentos errados.
Não se precipite, não passe na minha frente, não seja o Espírito Santo de Deus Júnior, seja só você mesma, que eu vou operar a teu favor. Então, eu achei isso muito delicado da parte de Deus. Em Êxodo 20, 24 e 26, ele está nos dando esta orientação. No meio de toda aquela movimentação dos mandamentos do Senhor, todas essas coisas, ele vai e coloca para nós um fundamento. Filho, você não pode mudar a si mesmo. Só que se você tiver um coração humilde e ali se apresentar diante de mim, eu faço toda a obra. Amém? Aí depois a parte dos pães, da flor de farinha, que é uma colheita, agora tem potência, mas é uma colheita menor, é uma colheita que vai expandir. Nós estamos diante da fase da colheita agora. Pentecostes começam as colheitas. Então, precisamos entender isso. A igreja está sendo legitimada para entrar no lugar de colher. Então, é isso que nós vamos nos mover. Aí depois, já falei sobre isso, o tempo da espera. Então, também já trouxe isso. Então, aquele povo que estava reunido, ele não fez como o povo da montanha, lá do Monte Sinai. Eles esperaram a manifestação do Espírito Santo de Deus que fora anunciado lá em Joel. Não é? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa ali em Joel. E ali eles ficaram esperando, e Pedro anuncia isso quando ele vai pregar. Está acontecendo hoje no nosso meio aquilo que o profeta Joel profetizou, e eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E é isso que está acontecendo conosco. Então, nós podemos entrar nesse lugar e falando para Deus: Senhor, vivifica aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Vivifica as tuas palavras dentro do meu coração. As tuas palavras são espírito e vida, e eu estou esperando o fogo do teu espírito para que as realidades espirituais que tu tens dentro de mim, que mudam o meu caráter, que me dão poder e que me dão um senso de missão, eu estou aqui esperando para que tu mudes tudo isso dentro de mim. Eu não posso mudar a mim mesmo. Não vou pegar a tábua do meu coração e usar qualquer tipo de ferramenta. Lembre-se que no templo de Salomão não havia barulho dentro do templo. Olha que coisa tremenda. As pedras eram colocadas, arrumadas para fora do templo. Quando elas chegavam, era só em caixas. Que coisa tremenda. Então, Deus está falando para você: não vá usar a sua sabedoria para construir a minha obra. Vá para o lugar secreto, onde eu estou com você, e ali eu dou formato à tábua do teu coração. Que nas minhas mãos são tábuas de carne. E eu escrevo as minhas leis. Então, isso é Pentecostes. Isso é permitir que Deus mude a nossa vida com a vivificação, o vento do Espírito, o fogo do Espírito Santo, e ele fala: agora vão. E manifestem glória. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Então, o Senhor está falando a respeito da nossa espera, ser uma espera diante do Senhor. Aqui, o Senhor fala em Êxodo 31, do 12 ao 32, 1, fala assim, ó: Moisés tardava em descer, e o povo impacientou-se, e Arão, faça um bezerro, sacerdócio corrompido. Cuidado com isso. O tempo da espera, da modificação das nossas vidas pode entrar por um lugar de sacerdócio corrompido. Nós mesmos querendo fazer a mudança em nós e nas pessoas que estão ao nosso redor. Vamos, modifique-se, aquele ambiente pesado de cobrança. Deus não vai fazer isso contra nós. Ele está esperando que a gente vá para o secreto e deixe ele mudar o formato do nosso coração. A essência do nosso coração estará nas mãos dele. Em nome de Jesus. Já no Novo Testamento, Jesus falou, olha aqui, ó, em Atos 1, do 4 e depois o 8. E comendo com eles, Jesus determinou, antes de subir, que não se ausentassem de Jerusalém. Ou seja, esperem. Moisés falou, esperem. Enquanto Moisés estava lá no monte, depois vou trazer algumas explicações. Enquanto Moisés estava lá no monte, buscando as coisas celestiais, espirituais, lutando no espírito, o povo de Deus aqui embaixo, na carne, buscando aquilo que verdadeiramente pudesse saciar o coração impaciente deles. A mesma ordem, esperem e esperem. Uns tiveram vitórias, outros tiveram total fracasso, inclusive o sacerdócio da época, que era Arão. Amém? Aí depois, Pentecostes é como um selo, como Jesus Cristo estivesse falando, olha, agora eu coloquei o meu espírito dentro de vocês de maneira cabal. Então, vocês são meus, porque ele fala isso: Pai, eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. Então, quando Jesus fala isso para Deus, ele está falando: eu sou de vocês e agora eu dou uma essência de quem eu sou para viver dentro de vocês. Não são mais órfãos, eu moro dentro de vocês.
o Espírito da verdade, como fala lá em João 15, a respeito de que eu vou enviar o Espírito que revelará a meu respeito. Olha que coisa tremenda. Então, Pentecostes já é o início da manifestação daquele que revela quem é Cristo. Teu Espírito me revela quem tu és, e agora esse Espírito mora dentro de mim com uma expressividade de vida, de fogo, de vento impetuoso que veio sobre mim, me trouxe um som ao meu ouvido, me trouxe um fogo pelo Espírito da verdade, que vai me ensinar quem é a verdade. A palavra de Deus diz que o Espírito é a verdade. E qual verdade que ele vai manifestar? A verdade de Cristo, porque são interdependentes. Todos os três trabalham ao mesmo tempo para um objetivo só, a santificação do homem, porquanto o resgatou do império das trevas, do império da morte. E aí ele fala, nós trabalhamos em conjunto. Jesus se faz uma parte, Espírito faz a outra, e o Pai ama a toda a humanidade. É assim que Deus trabalha. O amor do Pai vem, manifesta Cristo, e o Espírito Santo consolida Cristo dentro do nosso coração. Isso é Pentecostes. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então, a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E veja que o contexto que está onde Paulo fala essas coisas lá em Romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Porquanto ele está falando daquilo que é superior, daquilo que é o reino de Deus, onde nós entramos para nos alimentar daquilo que vai verdadeiramente nos levar para a vida eterna. Ontem o apóstolo Alexandre falou a respeito de pessoas que buscam o pão que perece, e é exatamente esse contraponto que nós precisamos fazer. Nós estamos diante do Senhor para buscar o saciar do pão que perece, ou seja, somente as resoluções dos nossos problemas, os quais o Senhor, sim, já tem por resolvido lá no céu, ou nós estamos diante do Senhor porque entendemos que pertencemos a Ele e queremos levar uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida de correspondência ao seu amor. Isso é Pentecostes. Isso é manifestar-se no poder de Deus. Isso é querer que verdadeiramente o reino de Deus se expanda em primeiro lugar dentro de nós, tomando o nosso coração nos vários lugares que ainda não foram conquistados. Nós temos aí uma responsabilidade de santificação. E isso não pode ser feito por nós. Como falamos, o altar é de terra. E as pedras precisam ser lavradas lá no secreto. Depois nos juntamos. E aí não há barulho de ferramentas no templo do Senhor. Isso é, meu Deus, muito tremendo, muito maravilhoso. Então vamos lá. A parte de Pentecostes, né? É o selo. Eu sou de vocês, vocês são meus. O Espírito veio com potência. É a festa do Espírito, a festa da palavra. Estou colocando agora as minhas leis na tábua de carne do coração de vocês. Então, o Senhor aqui depois ele vai falar. Isso aqui eu ouvi o apóstolo Éder falando, eu achei interessante e coloquei. É uma condução em vitória, não mais de fuga ou de sobrevivência. Lembra como os meninos estavam acuados quando Jesus morreu? Eles precisavam de uma visitação. Estavam guardados lá num quartinho. Jesus passa pela parede e fala, paz seja convosco. Não é? E aí Deus fala, olha, eu quero que vocês se juntem no lugar, vão para Jerusalém e fiquem ali. E aí, conforme passam 40 dias, Jesus é assunto aos céus e esta ordem continua. Todo mundo corre para Jerusalém e ficam ali, orando em todo o tempo, buscando a presença de Deus, até que ele vá e se manifeste. Então, aquele povo sai de um lugar onde eles estavam simplesmente sobrevivendo, em fuga, acuado. Nosso líder morreu, nosso chefe morreu, e agora o que vamos fazer? Jesus entra e dá um comando, e eles obedecem. E aí o Espírito, por conta da fidelidade daqueles corações, o Espírito Santo desce e os empodera de uma investidura, de autorização. Vão povoar a terra, vão se multiplicar na terra. A primeira ordem lá em Gênesis, multipliquem-se, dominem sobre a terra, a mesma ordem. Vocês estão nascendo no meu poder, vocês já receberam ali na cruz do Calvário o sangue, a Pessá de Deus, os primeiros frutos, as primícias do que dorme, vocês receberam lá na Pessá, na cruz do Calvário, o Cordeiro Santo que tira os pecados do mundo. Agora, vocês passaram o tempo tomando de mim, recebendo a minha porção. Agora vão, se manifestem ao mundo, multipliquem-se. Não vão fazer torres. Não estejam reunidos dentro das igrejas fazendo torres para que o nome de vocês seja célebre no mundo inteiro.
Não, mas lancem as redes e comecem a juntar para mim todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, aleluia, porque esse é o comando de Deus. Espalhem-se, tragam multidões para mim, porque o meu maior desejo é povoar o céu. Para isso me manifestei, para destruir as obras do diabo. E a maior destruição que Cristo faz na cruz do Calvário é a separação de Deus e os homens, e homens e homens. Nós achamos que Deus veio para fazer coisas, nós ficamos aí, às vezes, distraídos com tantas coisas. A igreja precisa crescer, eu preciso ter dinheiro, o nome da igreja precisa crescer, e tantas coisas que nos distraem. Mas esquecemos-nos que Deus veio trazer paz para dentro dos nossos lares. Veio trazer paz para conosco mesmo. Veio trazer paz para conosco e com Deus. Então, é isso que nós precisamos multiplicar. Se não multiplicarmos amor e fé, não haverá utilidade para o nosso serviço. Nós podemos estar aí, às vezes, querendo espalhar um apostolado, ou espalhar uma certa manifestação do tipo de ministério que temos. É cura e libertação. É o ministério apostólico. É isso, é aquilo. Mas nada disso importa. Importa como Deus manifesta o seu amor no meio do seu povo. E aí as manifestações desse amor, com certeza, vão nos levar a um lugar seguro. Somos uma tribo, sim, temos uma característica. Somos uma tribo apostólica e temos uma característica de cura e de libertação. Libertação e cura, aliás, ao contrário. Mas precisamos entender, não é isso que vai nos unir a todo o povo de Deus. O que nos une ao todo o povo de Deus é o nome, é a filiação. A quem você pertence? Hoje eu posso dizer paz do Senhor, irmão. Eu posso dizer graça e paz. Eu posso dizer shalom. Mas qual é o nome que me sustenta? Qual é o DNA que eu tenho? Isso é que me sustenta ligado a todo o corpo. O restante são só manifestações particulares que Deus deu a cada um, como as 12 tribos de Israel. Cada uma tem sua insígnia, o seu estandarte, o tipo de confronto, o tipo de guerra, mas quando o chofar era tocado, eles se posicionavam para a guerra, eles eram uma só nação. É isso que precisamos entender diante do Senhor. O reino de Deus, o que é? É um lugar onde os filhos maduros se manifestam. E os filhos que começaram também no Senhor vão crescer e depois vão manifestar esse reino cheio de paz, de justiça, paz e alegria. Aleluia. É isso. Aí depois, vamos lá, eu sou o selo. Então, o que você e eu vamos celebrar? Nós vamos ser obedientes, que Deus falou, fica, e eles ficaram. Depois, saber serem gratos, porque reconhece o que foi feito por Deus. Temos a colheita, Deus deu o crescimento. Lembra? Primícias, molhos sendo movidos na presença de Deus. Logo depois da Páscoa, uma quantidade daquilo que foi colhido ali, o novo nascimento. Guardo o novo nascimento. Cresço até agora em Pentecostes. Então, eu entendo que Deus está fazendo alguma coisa. Eu quero colocar aqui algo que eu coloquei a respeito da contagem do Homer, não é? Deixa eu ver se eu acho aqui o que foi colocado a respeito da contagem do Homer. Deixa eu ver se eu acho aqui, contagem do Homer. O que é verdadeiramente a contagem do Homer? É o tempo de regar a produção da palavra de Deus para que a espiga venha a ser cheia. Você entende? Uma espiga com poucos grãos, uma espiga pequena. Lá, Cristo nasceu, está dentro de mim. Ele é perfeito em si mesmo. Mas eu vou guardar isso para que o fruto do meu Cristo seja uma espiga cheia, para quando eu chegar em Pentecostes e essa espiga seja colhida pelo meu Deus e ele possa dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu te coloco no muito. Vai e conquiste as nações. Você entende que Deus está trazendo para nós? Isso é contagem do Homer. É colheita do quê? É uma colheita da produção da palavra. São os frutos que são entregues a Deus. É a celebração do que a palavra de Deus produziu em mim, em cada porção diária que Deus te deu e Deus me deu. Como o apóstolo Alexandre falou, qual é a porção que Deus te deu para esses dias? Tome posse dela, da tua porção. É como o maná. Não pegue a mais, porque vai cheirar mal. Então, pegue a porção, deixe que essa porção te nutra e faça aquilo que Deus está te enviando a fazer. Uma colheita para Deus. Amém? Então, sejam gratos, nós temos colheita. Moisés desceu com a Torá, certo? Ainda que a quebrasse, mas ele já sinalizava para aquilo que Deus estava para fazer no nosso coração, na nova aliança. Só que o Espírito Santo de Deus, agora, na nova aliança, ele veio para a selagem.
E a partir de agora, o próprio Espírito nos revela quem é Cristo de uma maneira sobrenatural, nos dando a investidura por dentro e o revestimento por fora, para que representemos a Cristo na autoridade perfeita de filhos de Deus. Isso é muito tremendo. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos, eu não posso, eu não vou, é muito pouco. Querido, a palavra de Deus diz assim, não despreze os pequenos começos. Porque nós não vamos nascer do Senhor já com aquela, ai meu Deus, a autoridade. Ai, que autoridade para falar. Ai, que desenvoltura. Seja fiel com o que Deus está te dando. Se Deus te der um versículo para falar, fale um versículo. Se Ele te der, como o apóstolo Éder nos ensinou, você pode ter, ele falou, você deve ter o conteúdo para falar 3 horas, mas você tem que ter sabedoria para falar em 5 minutos. Então, hoje, se Deus te der 5 minutos de palavra, mas são realidades espirituais dentro de você, manifeste o reino. Não fique preocupado. Ai, mas a irmã tem poder para falar 3 horas. Tudo bem, mas ela não começou agora. Ela teve uma caminhada de lágrimas, de sofrimento, de renúncia. Ela teve que esperar aquilo que era pequeno. Não despreze os pequenos começos. Pare de olhar para você mesmo e desprezar o que você tem. Sabe por quê? Porque o que você tem e eu tenho é do Senhor. Então, se você está desprezando isso, você não está desprezando a você mesmo. Você está desprezando a porção que Deus te deu para manifestar o reino. Olha que sério. Ai, eu não quero falar porque é muito pouco. Mas foi o que Deus te deu. Quantas pessoas, amados, a minha própria vida, eu queria apagar as orações, eu queria comparar as orações, já falei várias vezes. Porque, na verdade, lá no fundo eu estava falando, Deus, tu não é suficiente para me dar uma oração que seja digna do meio desse povo que aqui está liberando orações tão poderosas. O que eu estava falando para Deus, na verdade, Deus, tu não és capaz. Deus, tu não consegues produzir nada que seja a altura desses irmãos. E aí Deus vem e fala, quem falou? Sou eu que estou falando na tua boca. Ou você não crê nisso. Ou você não crê que o meu espírito está dentro de você. Você entende qual a maturidade que Deus está te chamando? Deixe a infantilidade. Nós entramos agora na regência de Gêmeos. E Gêmeos é o tempo da infantilidade. É o tempo de Cosme e Damião. Infantilidade. Aquela coisa que fica nas comparações. E naquele lugar onde nós somos sempre limitados. Não posso fazer porque não tem nenhum valor. Aí o Espírito Santo vai vir até você e vai falar para você, sou eu que estou te dando. É você quem mensura o valor daquilo que eu faço através de você ou sou eu? Então nós vamos precisar decidir e ir adiante. Em nome de Jesus. Sim, faz todo sentido, não é, pastora Margarida? Porque às vezes estamos desprezando o que Deus está nos dando. Porque queremos algo. E quem vai aparecer se nós quisermos? Oh, quem vai aparecer? Se Deus te der algo pequeno, faça, porque aquilo tem a potência do próprio Deus na tua boca, no seu abraço, no seu toque. Existem pessoas que nos abraçam e aquele abraço nos traz cura. Ela não falou nada, mas o abraço trouxe cura. E ela nem sabe. Mas foi o que Deus deu para ela manifestar naquele lugar. E nós estamos pensando, ai, mas se eu pudesse falar, ai, se eu não... Deixe Deus ser Deus na sua vida e te usar como Ele quer. Ele não tem que prestar conta do serviço que Ele está fazendo através de você. Lembre-se sempre disso. Deus não tem que prestar conta para você se Ele mesmo está indo bem ou não dentro de você. Tenha cuidado com isso. Não julgue o Espírito Santo de Deus na manifestação que Ele tem através da sua vida, porque não é satisfatório aos teus olhos carnais, muitas vezes. Porque aí ficamos nessa coisa de mensurar o que o Espírito está fazendo de acordo com os nossos protocolos mentais, gregos, romanos, obradores injustos, cruéis, malditos, malignos, que nos leva a ficar de boca fechada. Cuidado com os questionamentos. Deixe o Espírito Santo de Deus brotar de dentro para fora e trazer as correções que, se forem necessárias, Ele mesmo, que é responsável por nós, vai fazer. Estou falando tudo isso, como disse uma pessoa esses dias aí atrás, de cátedra. Quantas vezes me limitei? Porque havia tantas vozes dentro do meu ouvido, não faz, não vai, não serve, não pode. Ai, olha como os outros estão fazendo. E aí Deus vinha e falava, sou eu que estou fazendo. E eu ficava lá naquela guerra com Deus. Até às vezes ele falar, ei, você vai confiar em mim ou não?
até eu romper esse estado, onde agora aquilo que eu manifesto, eu creio que é o Senhor fazendo e de todo o meu coração eu entrego. Deixo Deus operar. Ah, mas não gostaram. Ah, você é muito agressiva. Ah, você é violenta. Ah, você parece um sargentão. Não me importa. Importa se Deus está feliz comigo. Eu tenho que sair dos lugares aos quais Deus me manda falar uma palavra ou um palavrão, vamos colocar assim. Eu tenho que sair pacificada com meu Deus, com um senso de dever cumprido. É isso que eu tenho que fazer. Não importa. Esses dias fomos a um lugar e falaram, você tem 30 minutos. O meu script era para bem mais que isso, mas eu tinha 30 minutos. E eu saí de lá tão cheia de Deus. Falei 30 minutos até um pouco antes, porque Deus me deu uma incumbência e uma sabedoria de manifestar o reino dentro do tempo que me foi estipulado. E foi muito maravilhoso, porque quando me assentei no meu lugar de volta e as outras pessoas foram assumindo seus lugares para trazer a palavra, eu tinha uma confiança plena que eu tinha feito tudo quanto Deus havia me mandado fazer. Ai, mas o outro teve 3 horas. O outro teve... E daí? Você fez o que Deus te mandou? Esteja tranquilo. Ah, mas está todo mundo no grupo colocando oração de 12 minutos, de 15 minutos, e a minha oração tem 2. Você fez o que Deus colocou no teu coração? Acabou. Não deixe o adversário te enganar, porque o adversário pode roubar aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus está fazendo dentro de você e através de você. Porquanto estamos mensurando as coisas de Deus, colocando a nossa régua. Ei, jogue fora essa régua infernal, a qual rouba os frutos, não da palavra do coração das pessoas, porque o próprio Deus é responsável de guardar no coração das pessoas, mas rouba a alegria da obra que ele produziu dentro de você. Ele que produziu. Minha família no Brasil me chamava de sargento, mas Deus nos usa. Usa de qualquer maneira, a maneira dele, não é? E existem pessoas que vão gostar e aplaudir, existem pessoas que vão falar, ai, preciso de tudo isso. Ai, que exagerada. Os rótulos virão, mas a aprovação vem de Deus. Não pense de si mesmo além do que convém, mas tem outra. 1 Coríntios capítulo 4, ou 2 Coríntios, que fala a respeito de que, a Paulo falando, eu, porém, não me julgo. Eu tenho que me julgue. Então, nada me ergue a minha consciência. O que eu fiz está feito. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Nós ficamos batendo em identidade distorcida muitos dias dessa contagem do Homer. Justiça, paz e alegria. Enquanto você não estiver confortável com quem você é e com o processo da mortificação que o próprio Espírito Santo está fazendo dentro de você e não você, nós não teremos alegria. Nós estaremos desconfortáveis. Nós estaremos cheios de espinhos ao nosso redor, porque queremos ser quem não somos ainda. Porque colocamos um alto padrão, um idealismo na nossa vida e Deus está falando, é Pentecostes, contagem do Homer, é Pessá, é Páscoa, 50 dias, esse tempo em que eu estou caminhando com você. Deixa que a minha porção pare de produzir barulho na pedra do teu coração. Deixe que a minha porção produza o que precisa produzir. Não faça nada na força do seu braço. Amém, querida? Em nome de Jesus. Deixe Deus produzir aquilo que ele precisa produzir. É lá. Quer fazer barulho? Vai para o secreto. Aí depois ele nos encaixará de acordo com aquilo que ele quer. Porque o secreto com Deus, na voz do Senhor, a voz do Senhor que é poderosa, ela despedaça os cedros do Líbano. Ela faz dar cria as corças. Aquelas que anseiam pelas águas. Sabe o que Deus está falando? Sou eu que faço você ter sede por mim. Porque qual é a característica da corça? Tem 2, pelo menos, que eu quero citar agora. A primeira é andar nos lugares altos. Lá em Abacuque está escrito isso. E depois, lá em Salmos está escrito, ela anseia pelas águas. Porque quando vem o adversário, ela mergulha profundamente e o cheiro da carne sai, se esvai. Então, o Senhor está falando, sou eu que faço dar cria a uma natureza de adorador para você. Você quer a natureza de adorador? Ouça a voz. Sons do Senhor. Sons do céu, chofares do Senhor. Quero pontuar aqui. Aleluia, graças a Deus. Quero pontuar aqui, somos filhos maduros, guiados pelo Espírito Santo. E todos quantos são guiados pelo Espírito Santo são chamados filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Então, maduros para quê? Para conquistar.
Selados para quê? Para conquistar. Marcados para quê? Para avançar. São filhos confirmados que servem. O serviço é voluntário. Mais para frente um pouco, o Senhor vai me trazer uma palavra entre serviçal e servo. Tem uma diferença terrível. Serviçal e servo. O Senhor está falando, você agora é uma filha que serve voluntariamente, porque há um impelir do meu espírito dentro de você. Ei, aquela pessoa está precisando. Olha, aquele ali tem necessidade e eu vou ser um provedor. Eu vou ser um solucionador de problemas, não por minha causa, mas porque eu entendi que eu tenho um registro, uma marca de uma manifestação de um reino eterno. Num reino que não se abala. E eu posso apresentar para as outras pessoas. Isso aqui Deus quer abalar dentro de você. Porque isso está te fazendo mal. Vem aqui, eu posso te ajudar. É disso que Deus está falando. Filhos que servem. Não que fazem o serviço porque querem alguma coisa. Querem um act para tomar a glória porque estão desconstruídos da identidade de filhos por dentro. Não é isso que Deus quer de nós. São queimados para manifestar o reino. O que é a Pentecoste? É a reunião, o revestimento e a investidura da igreja. Não é um movimento, é uma realidade espiritual daquele que creu naquilo que Cristo fez na cruz e que há um crescimento. Eu desenvolvo a salvação com temor e tremor. Isso é Pentecoste. O tremor de Deus precisa vir sobre nós. Eu temo a Deus. Eu saí do lugar de pecaminosidade. Eu entrei numa nova cultura. E agora eu tenho tremor da presença do meu Deus. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor. Seja Ele o vosso espanto. Tremor. Eu tremo na presença dEle. Isaías fala essas coisas para nós. E o Senhor está nos chamando a lugar de tremor. Senhor, é a tua santa palavra. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. As argumentações cessam. Nós temos que aprender a zipar a nossa boca. Meu Deus, que dificuldade. Quero argumentar. Na mente, os argumentos silenciosos da minha mente, não é? Gritando diante do Senhor. É assim eu não quero, é assim eu não quero, é assim eu quero. Deus está falando, fique quietinha. Cale-se diante de mim. Toda a terra está cheia da minha glória. Você é terra. Lembra? Você fez um altar para mim. Venha com humildade. Deixa eu falar, porque a minha voz é poderosa. O som da minha voz. Aleluia. Tudo se transforma. Aleluia. Vamos lá, que temos ainda várias coisas para citar. Aleluia. Justiça, paz e alegria. Ele é o comandante dessa era, o Espírito Santo. Quem é o ministrante dessa era? O Pai no Velho Testamento. O Filho no ano da presença. E o Espírito agora na era de construir a noiva e ataviar a noiva para o noivo. Essa é a era do Espírito Santo. É a era em que temos que valorizar a presença que habita dentro de nós e manifesta o Espírito de Cristo. É o Espírito Santo. E com ele nós vamos silenciando as ferramentas que vêm para bater no meio de todo mundo e mostrar as nossas sujidades e aquelas coisas terríveis. O Senhor está falando. O Espírito Santo te leva para este lugar onde ele te revela Cristo. E Cristo faz a obra de tirar as tábuas de pedra do teu coração. E aí você entra no santo templo e há silêncio. Diante da reverente presença do Senhor. Meu Deus, é glória de Deus. Aleluia. Vamos lá. Depois, as realidades de Pentecostes. Enquanto Moisés estava lá no monte lutando, já falei isso, lutando para trazer o céu na terra, aqui Arão, o sacerdote, às vezes nós, como sacerdotes, está na carne e na alma insaciável, certo? Depois, de uma nação sacerdotal passa a ser uma tribo sacerdotal. Já falei isso. Grupos de nações, isso aqui eu já falei também, Deus já nos comprou. As línguas confundidas, já falei, línguas repartidas, todos entendem. Sim, já falei, uma palavra de ordenança, já falei, glória a Deus, que bênção. O vento impetuoso, essa aqui é vento impetuoso para quebrar as doutrinas e as filosofias humanas. O Espírito diz na sua palavra, aquele que vive nesse reino, vive em novidade de vida. E existem doutrinas que Deus precisa abalar e arrancar os ventos das doutrinas humanas. Paulo fala sobre isso. São como meninos agitados, que seguem a qualquer vento de doutrina. Então, o Senhor está falando, eu quero uma maturidade, uma firmeza, há uma pedra de esquina aí para você. Há um fundamento. A pedra que os construtores rejeitaram, essa é a principal. Então, eu, como construtora, vou ficar na minha pedra, chamada Jesus Cristo. E os ventos da doutrina não vão me fazer
sair deste lugar. Eu faço a minha casa firmada na rocha e não na areia. O que é areia? O apóstolo explicou isso, eu gostei muito. É o fragmento de rocha. Fragmentos de rocha, mas não é rocha. O que é areia? Fragmentos de rocha. Fazemos a nossa casa nos fragmentos da rocha, mas não é a rocha. Aquele que faz a sua casa na rocha, esse estará firme. Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai bater contra essa casa, mas ela permanece. O nosso fruto precisa permanecer. Não é areia, é rocha. Eu estou na rocha. Os ventos de doutrina vão passar, mas pelo vento do Espírito Santo, que arvora a bandeira a nosso favor. Aleluia. Depois, já falei dessas coisas. Vamos lá, isso aqui já foi. Todos entendem? Tábua de pedra, viva em fogo, tábua de carne, vento impetuoso. Aleluia. Isso aqui, o poder da palavra em odres velhos. Isso aqui nós precisamos pedir para Deus. Deus, a tua palavra precisa estar no odre novo do meu coração, que nasceu em Cristo. Essa palavra precisa estar no odre novo. Não quero os odres velhos, porque a palavra vai fermentar, ela vai crescer. E os odres vão se quebrar, porque eles não aguentam odres novos. Palavra nova. Está chegando para nós esse tempo. Assuma que você é um odre novo. Quando vierem as lutas das culturas velhas, fale diante do teu adversário. Eu sou um odre novo. O que está acontecendo é que a palavra de Deus está em ebulição dentro de mim. E eu quero que o Senhor me leve até o final disso. Eu serei transformada. Não vou voltar aos ditames da cultura velha. As mentalidades que estavam em mim estão sendo abaladas pelo meu Deus. E é isso que eu quero, é isso que eu vou viver. Aleluia. O poder da vida que há na palavra. Aqui já falei a respeito de serem uma nação e se transformarem, infelizmente, numa tribo só. Sim, aleluia. Em Jerusalém há esse poder, agora sim, nações sacerdotais. Uma pessoa é uma nação inteira. Meu Deus. Você é uma nação sacerdotal que pode levar o serviço do reino de Deus para cada lugar que o Senhor te enviar, porque há o Espírito dentro de você. E a palavra de Deus diz que o Espírito, ele arvora bandeira. Qual bandeira? Do reino de Deus. E é dentro de nós. Então, para toda nação que você for, você já tem a bandeira, porque Deus comprou para ele todos os povos, tribos, línguas e nações. Então, nós podemos entrar. Nós estamos debaixo de uma bandeira que é dona de toda a terra. Então, nós podemos caminhar livremente diante do poder dessa bandeira que também está dentro de nós, está na nossa mente. Zacarias fala isso, e é muito tremendo esse entendimento. Há um estandarte na nossa mente, como uma pedra preciosa. E aí Jesus olha lá do céu, ali está a minha bandeira, eu vou legitimá-la para onde ela for, seja que país for, que nação for, eu já comprei todos para mim. Ela entra legalmente dentro desse lugar. Você entende o que Deus está falando? Ah, mas eu vou ter que ir para a Alemanha. Tome posse da bandeira que está dentro do teu coração e na tua mente. Senhor, estou indo para tal lugar. O Senhor já comprou a Alemanha, o meu passaporte está garantido. Faça o teu altar de terra, de humildade. Eu recebo a bandeira de Cristo que vai se manifestar na Alemanha, na Rússia, sei lá, no lugar onde nós formos. Onde você... Ah, eu tenho que ir na casa da minha mãe, que é lá no Rio de Janeiro. Ah, é lá no Rio de Janeiro? Lá também Jesus comprou. Ah, mas é no bairro? Lá também Jesus comprou. Ah, mas lá no Polo Norte? Lá também Jesus comprou. Todos os povos, tribos, línguas e nações. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote. Eu vou lá e fincar a bandeira do reino. Eu posso ir. Mas seja humilde. Não vá na arrogância do teu pensamento, vá no poder da realidade espiritual que Deus construiu dentro de você e de mim. Nesse poder que nós vamos. Porque Deus está nos pacificando até com os países. Precisamos entender essa revelação. Deus está nos pacificando como povo do reino para irmos a países. Ah, mas eu não vou a países, eu só prego aqui na internet, uma pessoa ou outra que vê. Não importa, você já está indo a línguas diferentes. Você tem uma bandeira, você tem uma investidura do reino de Deus. Manifeste o reino. Pentecostes, aleluia. Eu estou feliz, não sei você. É poder de Deus para as nossas vidas, para manifestarmos o reino para aqueles que necessitam, para aqueles que, que estão gemendo, estão chorando diante do Senhor. Aleluia. É um revestimento do poder prometido por Cristo. Nós teremos caráter, poder, dons sobrenaturais e missões, estamos falando, é a celebração do Espírito prometido. O que é Pentecostes? Celebração do Espírito prometido. Alegria de Deus. Deus prometeu e cumpriu a promessa. Quantas promessas você e eu estamos esperando e achamos que Deus não tem poder para cumprir?
Ele está falando, lembra que eu cumpri, que eu ia enviar. Lá em Joel eu falei, eu vou enviar o meu Espírito prometido. E ele derramará, será derramado sobre todo o povo, tribo, língua e nação. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Prometido. Então Deus tem uma promessa, ele cumpre, ele é fiel. Eu posso celebrar pela presença do Espírito em mim, eu posso celebrar pela fidelidade de Deus, eu posso celebrar porque eu estou com promessas guardadas ali num lugar e eu estou com expectativa. Eu trago a memória o que me dá esperança. Meu Deus é fiel. Aleluia, Pentecostes. A expectativa do Espírito Santo, vamos nos posicionar em unidade, não para construir torres de Babel, não para construir ministérios poderosíssimos ou para construir o meu nome. Ai, agora a apóstola Fátima Regina Monteiro, Ministério Morra, vem viver. Não é isso. Não é isso. Eu tenho um reino. E ele é superior ao nome. Ele é superior à instituição a qual eu estou representando aqui na Terra, judicialmente. Ele é superior ao meu nome, é o reino de Deus. Escondo-me atrás dessa cultura do reino, para que as redes sejam lançadas. Então, eu queria encerrar com essa palavra poderosa na presença do Senhor. Entrarmos por um lugar onde a manifestação do que Deus tem e é para nós é recebida com alegria. Justiça, paz e alegria. Você entende? A sua caminhada desse ano foi: eu entrei pela Pessá de Deus, a Páscoa de Deus, eu me alimentei dele, fui executando paz em toda a minha caminhada e agora eu tenho alegria. Ai, pastora, ai, apóstolo, não tenho tanta alegria assim. Ah, tem lugares ainda para ser pacificado. Tem? Continue. Ah, eu estou tendo umas esquisitices ainda à noite, parece que eu não durmo bem. Ontem uma irmã me procurou e falou, não estou dormindo bem, parece que tem algumas coisas estranhas, sabe? Deus está abalando o que pode ser abalado. Não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vai trazer ressurreição. Em nome de Jesus, destrua esse templo. Em 3 dias eu vou reconstruir. Aí o povo, com a mentalidade humana, não é? Da lógica. Ah, que é isso? Esse templo levou quantos anos para construir? Quem é você? Ó? Deus está falando, eu estou trazendo destruição. É como ele deu para Jeremias. Jeremias 1. Eu te chamei para arrancar e para plantar. Eu te chamei para destruir e construir. Então, Deus está trazendo destruição, aquilo que te aprisiona. Então, ele precisa fazer subir, para que depois você levante o teu dedo e fale, acabou o teu tempo. Você entende? Através de um arrependimento, através da palavra revelada pelo Espírito da verdade. E nós vamos entrando nos lugares de pacificação. Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Seja para confronto da sua própria vida, seja para avanço. Avance, simplesmente avance. No Senhor, com a presença do Espírito Santo. Pegue a tua santa ceia, celebre, deixe o Espírito Santo te envolver com uma alegria santa. Eu sou justificada, eu tenho paz com Deus, estou cheia de alegria. E na tua presença, até a tristeza vai saltar de alegria. Tu és o meu Senhor. Vem, pegue a tua santa ceia de celebração aí, de gratidão. Faça a tua oferta, entendeu? É um portal financeiro. Entre com todo o teu coração diante do Senhor. Senhor, estou me envolvendo com essa festa. O Senhor fala, não comparecerá diante de mim, nas minhas festas, com a tua mão vazia. Faça a oferta que o Espírito Santo colocar dentro do teu coração. No lugar onde o Espírito Santo tocar você para fazer. Amém? Faça a tua oferta financeira, sim, porque estamos envolvidos naquilo que é a nossa vida na completude. Tem gente que acha que finança não é para a igreja. É claro que finança é para a igreja, porque o Senhor, ele tem que construir a obra dele na terra e através de você. A palavra de Deus diz que Pedro achou o dinheiro do imposto na boca do peixe. Profeticamente falando, somos os peixes arrancados do mar da perdição. O dinheiro está na nossa boca. Produção e a continuidade do ministério onde você está é responsabilidade tua. O dinheiro está na tua boca. Deixe Jesus pegar você e colocar na mão daqueles que necessitam para avanço do reino, ou que tem o propósito diante do Senhor, aquilo que verdadeiramente Ele está falando para você. Que é para você fazer. Se o Espírito Santo não falar com você, não fale. Mas deixe-se convencer pela voz, não faça, né? Mas deixe-se convencer pela voz do Senhor, que está falando, finanças estão envolvidas no meu reino. E ontem, para encerrar, vamos atrasar 2 minutinhos, 3 minutinhos. Ontem o apóstolo estava falando. Uma irmã chegou
e falou assim: eu tenho dois conflitos para resolver. Um é tal e o outro é a finança. E eu já estou dando meu dízimo. Não havia cobrança na voz dela, mas havia uma expectativa. O que vai acontecer? E eu trouxe a revelação que eu tenho a respeito do que o dízimo faz. A palavra de Deus diz que janela, eu abrirei as janelas do céu. Então, o dízimo, amados, é para revelação, é para entendimento das coisas espirituais. Eu falei, sabe o que você está fazendo sentada aqui? A revelação já veio sobre você, que você precisa guerrear a favor das suas finanças. Ela falou, eu recebo muito, mas não conseguimos edificar nossa casa. Nossa casa está assim, assado, cozido e frito. Saquetel furado. Aí o Espírito Santo vem com uma revelação que vai fazer com que o saquetel não seja mais furado. Você entende? Os princípios da palavra de Deus são para todas as áreas na nossa vida, mas é a nossa religiosidade lá pautada em Roma de uma esmola na casa do Senhor. Deus não precisa de esmola. E eu também não preciso, nem o apóstolo Alexandre precisa. Mas a palavra de Deus, Paulo falando, eu quero que vocês aumentem o vosso crédito diante do Senhor. Não é diante dos meus olhos, nem do apóstolo Alexandre. O Senhor falou para nós, durante uma conversa com uma missionária, o altar é responsável por você. Falou para o meu esposo. E o altar é responsável por nós. Se estivermos fazendo a obra do Senhor, nada vai nos faltar, porque temos que alimentar o altar de acordo com aquilo que o altar está pedindo. Então, se estivermos nos prostrados diante do altar do Senhor, nada nos faltará. E eu não estou falando isso por nossa causa, eu estou falando isso por sua causa, como Paulo falou para aquele povo lá. Eu quero que você dê fruto que aumente o teu crédito diante do Senhor. Creio que foi para os filipenses. E ele fala, e Deus proverá todas as tuas necessidades em glória em Jesus Cristo. Então, saiba que finanças é espiritual. Finança é algo espiritual. Não fuja disso. Porque vai faltar. Tenha sabedoria de gerir o teu dinheiro. Em nome de Jesus. Amém? Então, vamos tomar essa santa ceia de alegria diante do Senhor. Envolva-se com Deus. Pentecostes do ano passado foi envolvimento. Desse ano foi tirando os fundamentos. Agora, o envolvimento é necessário para que os fundamentos sejam arrancados. Vamos lá. Tome a tua santa ceia de gratidão a Deus, de compromisso com Ele, em nome de Jesus. Pai, aqui estamos diante de Ti, um povo alegre, Senhor, porque não cumprimos um ritual. Pai querido, nós estamos caminhando para um lugar de maturidade e de colheita. Logo vamos entrar no verão de Deus, os nossos armazéns ficarão cheios para termos com o que passar as próximas estações e temporadas. O Senhor é Deus e nos alegramos pelo Cristo vivo, que é a porta da salvação que nos sustenta. Então, papai, em nome de Jesus, que essa porta esteja cada vez mais aberta e as revelações do Senhor venham sobre nós. Tu és o Senhor de toda a terra. Queremos tomar essa santa ceia em gratidão, em confiança de que tu estás fazendo infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Tu és Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar a nossa santa ceia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos. Oh, Alamadai. Te exaltamos, Senhor. Amém, queridos? Pastor Alexandre, o apóstolo Léo vai falar. Pode encerrar essa parte. Amém. Amém, então. Glória a Deus. Amém, então. Eu quero orar aí para estar encerrando, né, nesse dia. Pela graça que o Senhor nos deu aí de estarmos arrancando fundamentos aí durante 49 dias, durante 50, na verdade, que hoje continuo arrancando fundamentos. E o Senhor deu graça aí para a gente gerar tudo isso, para a gente poder ser limpo, restaurado. E eu quero agradecer muito ao Senhor aí por isso, pela minha casa, por tudo que o Senhor está abalando, por tudo que o Senhor está mudando na minha vida, na minha esposa, e nos irmãos aí que nós estamos acompanhando. Graças a Deus, Deus tem mexido aí nos fundamentos e nós vamos ver os frutos disso tudo. Então, quero orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado por esses dias, esses 50 dias da Contagem do Homer, desse dia de Pentecostes. Obrigado pela tua visitação, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor,
porque o Senhor tem nos sustentado. Sim, Pai. Guarda as nossas vidas, guarda o Ministério Morra, guarda a Paternidade Aljava, o Oséias, o Gaio, a rede do apóstolo Éder, Pai, a sua igreja, o Brado dos Leões, sua Sim, meu esposa, Deus. seu filho, sua nora, a filha Micaela, cobre-os com teu sangue. Cada irmão, ó Pai, que caminha conosco, mais de perto, mais de longe, as casas, famílias, ministério, chamada, tudo esteja guardado, coberto com o teu sangue. Sim, meu Deus. Eu quero te louvar e te agradecer nesse dia, porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado. Obrigada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Podemos te glorificar e te exaltar, Pai, porque não temos passado por um Icabode, por um foi-se a glória de Deus. Graças a Deus. Mas graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. A glória Aleluia. está vindo, a glória está manifesta, a glória está disponível e nós queremos acessar essa glória. E queremos crer, ó Pai, cada vez mais no teu amor disponível para cada um de nós, individualmente e coletivamente. Que nós nos deixemos tocar, ó Pai, por aquilo que será mexido daqui para frente. Que não Amém. tenhamos medo, que não retrocedamos, que não nos acovardemos diante daquilo que o Senhor vai querer mexer, porque nós pedimos, nós oramos, nós pregamos, nós nos expusemos àquilo que nós gostaríamos que acontecesse, que os Sim. fundamentos fossem abalados. Eles serão, estão sendo e serão abalados. Então, Aleluia. que nós concordemos com o Senhor, que nós venhamos a dar realmente valor para a tua doxa, para a tua opinião, para aquilo que o Senhor tem a nosso favor, para aquilo que o Senhor tem reservado, porque de repente a tua doxa não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. A tua opinião não é a nossa opinião, e nós vamos ter que nos prostrar diante da tua opinião. Então nos ajuda, nos cobre com teu sangue e tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado. Irmãos, amanhã, essa noite agora eu vou entrar, então, 3 da manhã, quem puder entrar para estar orando, a gente está lendo Mateus, está no capítulo, não lembro, mas até a noite, até a madrugada eu vou lembrar. Nós vamos ler alguns capítulos da palavra e vamos orar por um tempo também. Então, às 3 da manhã, você que puder entrar. Estaremos lá amanhã, 7h30, Oséias, agora com tema livre. Amanhã voltamos aí à normalidade de segunda a sexta no Oséias. E, por enquanto, muito obrigado. Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até mais. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, viu, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus.